Fala galera, tudo bem? E aí, como estamos aí no batidão, né, nessa nossa correria desse preparo, dessas dicas aí fortíssimas agora, assunto do ensino médio, progressões hoje, aritmética, geométrica, bastante coisa interessante também. Vamos dando sequência para ver o que temos aí pela frente aí para hoje. Progressão aritmética, né, PA, e progressão geométrica, PG. Vamos lá. Então, aqui, PA, esse resumão também eu vou disponibilizar para vocês, né, como eu já tinha falado anteriormente, mas eu vou destacar aqui algumas fórmulas que serão bem interessantes para a gente aqui. Então eu detalho aqui para vocês rapidão algumas representações aí, a soma de N termos, para que isso aqui fique bem claro para vocês, porque isso aqui também é um assuntozinho que vira e mexe aparece nessas provas aí de final de ano, nessas provas de processo seletivo, no caso aí o Enem, final do ano, mas outras universidades aí nós temos aí também no final do ano, no meio do ano e assim por diante, mas o importante é o preparo para ingresso aí nessas grandes universidades do nosso país. Então tá aqui, ó, a fórmula do termo geral de uma PA, progressão aritmética. Então o que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sequência numérica onde você obtém os termos a partir do primeiro, sempre somando uma constante. Então você pega o primeiro termo, soma uma constante, tem o segundo termo, soma uma constante, o terceiro termo e assim por diante, e assim sucessivamente, tá? Então se você quiser achar aí um enésimo termo, um termo qualquer, sem ter que construir a sequência até lá, você usa essa formulazinha aqui. Então a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. É lógico, se você tem uma sequência e o cara pede o quinto, sexto, sétimo termo, você pode ir somando sem problema algum. O problema é se ele pedir, né, o centésimo termo, e aí você não vai ficar perdendo tempo para poder fazer isso daí. É perigoso nessa correria e acabar errando ainda, tá? Essa aqui é uma relaçãozinha, tá, gente? Porque a razão, como é que a gente obtém a razão? A razão é sempre a diferença entre dois termos consecutivos da sequência, tá? Então você pega o segundo termo, tira o primeiro termo, você pega o valor que você somou, ou terceiro tira o segundo, quinto tira o quarto e assim sucessivamente. E aqui, ó, eu vou fazer uma anotação interessante para vocês, ó. Então, ó, A2 menos A1 é igual ao A3 menos o A2, tá? Se eu deixar o A2, ó, vamos isolar o A2 aqui no primeiro termo. Ó. Então o A2, então eu somei A2, lá estou somando o A2 aqui. E aí esse A1 que está subtraindo, eu vou somar o A1 também em ambos os lados. Então nós ficamos com isso daí. Tá? A2 mais A2, duas vezes o A2. Isso aqui é igual ao A1 mais o A3. Vou escrever aqui do lado porque tem mais observações para a gente colocar aqui para vocês. Então o segundo termo é o A1 mais o A3 sobre 2. Isso não acontece só com o segundo termo, tá? Isso aí você pode generalizar, tá? Então o sétimo termo, ele é a média aritmética entre seus dois extremos. Então o sétimo termo é o sexto mais o oitavo dividido por 2. O décimo termo é o nono mais o décimo primeiro dividido por 2, tá? Então essa aqui é uma relaçãozinha que ela pode ser útil para vocês aí na resolução de algum exercício, tá? Então um macetezinho que é interessante a gente colocar para vocês, se você tem uma sequência, por exemplo, de 3 termos, coloca sempre a sua incógnita no termo central, aqui no caso eu estou chamando de x. Porque do primeiro para chegar no segundo termo, você somou a razão, então se você está no segundo termo, para voltar para o primeiro termo, você tira a razão. Você está no termo central, do segundo termo aqui no caso, para chegar no próximo termo, você soma a razão. Por que isso, Carlos? Porque se você somar esses 3 termos, repara que esse menos r com mais r vai embora. Você fica só com a incógnita x, você não precisa ficar montando sisteminha, isso aqui pode ajudar muito vocês. Tá? Se ele coloca, por exemplo, uma soma dos ângulos internos de um triângulo estão em PA. Entendeu? Você sabe que a soma dos ângulos internos, você tem 3 ângulos, você sabe que a soma dos ângulos internos dá 180. Você já acha qual que é aquele ângulo central. Ok? Então isso aí também ajuda e ajuda muito a gente. E a soma de n termos de uma PA, né? A quantidade de termos que você tem é o primeiro mais o enésimo termo, até o termo onde você quer o seu somatório, vezes n sobre 2. Então A1 mais AN vezes n sobre 2. Também importantíssima, essas duas formulazinhas aqui, por favor, tenham isso memorizado, tenham isso aí em mente, tá? Para a gente poder trabalhar com a progressão aritmética.
E a progressão geométrica? A progressão geométrica também é uma sequência numérica, onde você obtém cada um dos termos a partir do primeiro, sempre multiplicando uma constante. Agora nós estamos multiplicando, não somando. Na PA a gente soma a constante. Na PG você multiplica essa constante. Tá? Então, a fórmula do termo geral, muito parecido, só que ao invés de você multiplicar pela razão, você está elevando, né, n menos 1, e a razão aqui é chamada de Q, né, o Q de quociente. Porque se você dividir um termo pelo outro, você acha essa razão que é o quociente. Então, o enésimo termo, tá, o termo qualquer que você precisar, é o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1, Q elevado a n menos 1. Por que o n menos 1 lá na PA e por que o n menos 1 aqui, Carlos? Porque o primeiro termo não depende da razão. A razão ela começa a existir na sequência a partir do segundo. Você pega o primeiro, soma. Pega o primeiro, multiplica no caso da PG. Ok? E essa razão, tá, gente? Sempre essa razão, você obtém essa razão sempre dividindo dois termos consecutivos na sequência, tá? Então, o A2 dividido pelo A1 ou simplesmente o A3 dividido pelo A2. E aqui dá para sair uma relaçãozinha também em relação a esses termos aqui. No caso aqui vai ser a média geométrica entre os dois, mas conforme vai aparecendo eu vou mostrando para vocês para também não ficar jogando muita fórmula de uma hora para outra aí. Do mesmo macetezinho lá da PA, só que aqui é PG, então você está multiplicando, o inverso da multiplicação é a divisão. Coloca a incógnita no termo central, que no caso aqui são três termos, então está aqui o x. Para chegar no anterior, no primeiro termo, você divide pela razão. O próximo é só multiplicar pela razão. Por quê? Porque se você tiver o produto desses três, esse Q vai simplificar com esse Q, você vai ficar com x ao cubo, você acha já o valor de um dos elementos, que é o x. Tá? Soma de n termos de uma PG finita, você tem uma quantidade finita de termos para você somar, então você tem a soma desses n termos é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1, ok? E se você tem uma PG cujos termos eles representam uma exponencial decrescente, né? Essa razão é metade, então você tem 10, 5, 2,5, 1,25, ela vai diminuindo, né? Vai chegar uma hora que vai estar meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32. O que vai acontecendo? Cada vez o seu elemento vai ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Quando você tende a infinito, a quantidade de termos, esse elemento vai tender a zero, ou seja, chega um momento que não vai mais alterar essa soma, então você consegue somar infinitos termos. Mas isso só vai dar certo, tá, gente? Presta muita atenção nessa observação. Isso só vai dar certo se a sua razão for maior que menos 1 e menor que 1. Né? Então 0, alguma coisa, tanto positivo ou negativo. Ok? Para que justamente você tenha aí uma exponencial, tá? Uma PG no caso aí decrescente, tá? Os números vão diminuindo de tal maneira que a hora que você tende, né, o limite dessa sequência tende a infinito, cada um dos termos vai se aproximar muito do zero. E aí você consegue fazer a soma desses infinitos termos, que é bem simplesinho, é A1 sobre 1 menos Q. É o primeiro termo dividido por 1 menos a razão da sua progressão geométrica, da sua PG. Tá? Mas vamos aplicando isso aí, que é bem melhor aplicando para vocês ficarem bem seguros de como usam essas ferramentas. Esse exercício, gente, eu já resolvi lá no início, lá em operações fundamentais, e aí nós falamos assim, ó, tá aparecendo isso aqui é um quadrado perfeito, e aí testamos ali, e aqui, agora eu coloquei esse exercício novamente para poder provar que realmente essa soma vai dar um número quadrado perfeito, sempre vai dar um número quadrado perfeito. Dá uma olhada no que está acontecendo aqui, ó. Só para recordar, vamos ler novamente, ó. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Numa dessas brincadeiras, empilhou caixas numeradas de acordo com a sequência, conforme mostrado no esquema a seguir. Então tá aqui a sequência, né? 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 e assim por diante. Ele percebeu que a soma dos números em cada linha tinha uma propriedade, e que por meio dessa propriedade era possível prever a soma de qualquer linha posterior às já construídas. A partir dessa propriedade, qual será a soma da nona linha da sequência de caixas empilhadas por Ronaldo? Nós já vimos, né, que quando você soma todos os termos, ó, a primeira linha, né, então eu vou colocar aqui, ó, a linha 1 é um único termo, a linha 2, soma a linha 2, 1 mais 2 mais 1, vai dar 4, soma a linha 3, né, então aqui, ó, a linha 3,
1 mais 2, 3 mais 3, 6, depois mais 2, 8, mais 1, 9. Tá vendo? Tudo quadrado perfeito, ó. E aqui está somando a linha 4, então vai dar 16, que é o 4 ao quadrado, tá? Então agora vamos mostrar que isso realmente sempre vai acontecer nessa situação. Por quê? Repara, gente, ó, que quando você está somando, ó, daqui até aqui, isso aqui é uma PA de razão 1. Né? Comecei no 1, somo 1 dá 2, somo 1 dá 3, somo 1 dá 4. É uma PA, né? A sequência dos números naturais. Então, ó, olha a formulazinha. Então, a soma de n termos de uma PA é A1 mais AN vezes n sobre 2. O que acontece? Eu tenho que somar ao lado de lá também. Então, ó, aqui presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. A hora que eu vou somar ao lado de lá, né, 1 mais 2 mais 3 mais 4, não importa nessa ordem, o que acontece? Eu estou com duas somas iguais. Então eu pego isso aqui e multiplico por 2. Pego isso daqui e multiplico por 2. Qual que é o problema de fazer isso daí? O problema é que o termo central, né, no caso aqui seria o 1, aqui seria o 2, seria o 3, seria o 4, ou seja, esse termo, esse enésimo termo aqui, tá, o termo de número n, porque na linha 5 a soma vai até 5, né, 1, 2, 3, 4, 5. Na linha número 6, então o que acontece? Esse elemento está sendo somado duas vezes. Então para você não ficar com erro, você tem que tirar uma vez, você está somando cada um dos elementos uma única vez. Ok? Vamos trabalhar essa formulazinha aí, porque aí agora nós vamos provar. Eu não estou usando número, tá, gente? Ó. Então, ó, vamos simplificar esse 2 com esse 2, que eu quero justamente mostrar e provar para vocês que esse estilo de soma sempre vai dar um quadrado perfeito. Tá? Quem que é o A1? O A1 sempre é o primeiro termo que começa no 1. Tá? E o enésimo termo é sempre o número da linha. A quantidade de termos que você está somando. Se eu vou somar a quinta linha, eu vou somar do 1 até o 5. Se eu somar a décima linha, eu vou somar do 1 até o 10. Tá? Então, vezes n, e isso daqui eu tenho que tirar esse n que ficou repetido. No caso aqui, ele quer que a gente some a nona linha. Mas vamos trabalhar algebricamente ainda. Então, ó, distributiva. N vezes 1 e n vezes n. N vezes 1 dá n. N mais n dá n ao quadrado. Menos o n. O que acontece? Esse n menos n, eles se anulam. O que sobrou para a nossa soma? Sobrou n. Opa. Coloquei lá, mas não troquei a cor. O que sobrou para a gente? Sobrou que a soma de n termos nessa situação aqui, ó, vai dar o número da linha elevado ao quadrado. Que é que nós já achávamos isso lá atrás, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Se ele quer a soma da nona linha, então isso aqui vai ficar 9 ao quadrado, que é igual a 81, que nós já sabíamos porque nós já tínhamos resolvido esse exercício anteriormente em operações fundamentais. Certo, gente? Então tá aí, para mostrar aí, para provar que realmente isso estava acontecendo e a gente já treinar um pouquinho, pegar jeito de trabalhar com essa formulazinha. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021 em uma determinada região produtora apontam que uma perspectiva de crescimento constante da produção anual. O quadro apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzida nos primeiros anos do período, nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Então tá aí 2012, 2013, 2014, 2015 e vai até 2021. Tá? Só que ele fala que isso daí está sendo uma constante, uma perspectiva de crescimento constante, ou seja, a variação que está ocorrendo aqui vai ocorrer até o ano de 2021. Vamos ver, a quantidade total de arroz em toneladas que deverá ser produzida no período de 2012 a 2021 será de... Tem um pequeno, é um exercício bem simplesinho, mas tem um pequeno detalhezinho. Gente, ó, repara que daqui para cá, ó, se você tirar um do outro, ó, aumentou 1,25 toneladas. Se você reparar daqui para cá, também aumentou 1,25. E daqui para cá também aumentou 1,25. Isso vai ser uma constante. Então essa é a razão. Isso é uma progressão aritmética, que eu estou somando uma constante. Tá? E esse 1,25 é a nossa razão. Tá? Então a razão é de 1,25 toneladas. Sendo que o primeiro termo da nossa sequência é 50,25. Você sabendo isso daí, tá, gente? Você consegue qualquer termo, a soma, o que você precisar da PA, tá aí. Tem que tomar alguns cuidadozinhos. Tomar alguns cuidadozinhos, porque é o seguinte, eu não vou ficar montando 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e depois somar tudo. Não.
tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é achar qual é o termo de 2021. Então, ó, quantos anos eu tenho de 2012 a 2021? É aqui que você tem que tomar cuidado. Porque se você pegar 2021 e tirar 2012, lógico, você sabe fazer essa conta, vai dar 9. Só que, gente, o 2012 também tem que entrar. No caso aqui, você estava tirando 2012. Tá? Então você tem que somar um, porque o 2012 está sendo contado como o primeiro termo. Entendeu? Então nós vamos contar 10 anos, tá? Então, ó, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Então, muito cuidado que o peguinho era esse. De repente, você considerar apenas 9 e aí você perdeu o exercício, ok? Então, vamos lá. Agora é tranquilo, né? Então, ó, o 10º termo, né? Então, AN. Vou escrever a formulazinha aqui para vocês. Ó. Deixa eu apagar aqui. Vamos colocar na fórmula. Depois eu substituo para vocês, que nós estamos no iniciozinho. Vamos treinar. Então, ó, quem que é o AN, o enésimo termo? É o A1 mais N menos 1 razões. N menos 1 vezes R. Então, quem é o 10º termo? O 10º termo é igual ao A1, que é 5,25, mais 10 menos 1 dá 9. 9 vezes 1,25, que é a nossa razão. E agora, gente, operações fundamentais. Agora é fazer conta, né? Então, 50,25 mais 9 vezes 5, 45, vão 4. 2 vezes 9, 18. Com 4, 22, vão 2. 9 vezes 1, 9, 10, 11. Então, 11,25. Ou seja, 2021, que é o 10º ano, 50,25 mais 11,25. Então isso aqui vai dar 61,5 ou 50 toneladas, certo? Então, ó, somando todos, porque ele quer a quantidade total de arroz nesse período. Então, ó, somando N termos, ó, então a formulazinha eu vou escrever de novo, ó, A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, somando esses 10 termos, ó, o que nós temos? O A1, 50,25, mais o 10º termo é o enésimo termo aqui pra gente, 61,50, vezes 10 dividido por 2. Então, a soma desses 10 termos, nós vamos ficar com 111, é isso, 50 mais 60 dá 110, tem aquela uma unidade ali, depois 50 mais 25 dá 75, 10 dividido por 2 dá 5, tá? Então aquele 5 é a simplificação, 10 dividido por 2, aqui deu 5. Efetuar a multiplicação, então essa soma desses 10 anos é 5 vezes 5, 25, vão 2, 7 vezes 5, 35, 36, 37 vão 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Duas casas decimais ali, duas casas decimais aqui. Soma desses 10 termos deu 558,75 toneladas. A alternativa D de delícia. Mais um ponto para vocês aí nessa correria, nessa empreitada, certo, gente? Fica atento, vai aparecer isso daí, fica atento com esses exercícios e com os detalhezinhos. Vamos lá, mais um, a gente dar uma folguinha para vocês aí, ó. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Né? Então, ó, foi o ano de 1755 inteiro até o final do ano de 1765. Desde então, todos os ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. Aqui está a fonte. No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número... Repara, tá, gente? Tem que tomar cuidado que às vezes não está iniciando um ciclo aqui. Entendeu? Então, ó, o enésimo termo, ele está falando aqui que o enésimo termo é o ano de 2101. Nós sabemos que isso daí, o primeiro ciclo, deu início em 1755. E esse ciclo ocorre de 11 em 11 anos. Então, trata-se de uma PA, que está somando sempre a mesma constante, tá? E ele quer saber qual é o número do ciclo lá em 2101.
Então nós temos isso aqui, ó. Então, ó, AN é igual a 2101. Quem que é o enésimo termo? É o A1 mais N menos uma razões. Eu quero saber quando que isso aí vai chegar no 2101. Vocês vão ver que aqui não vai dar exatamente, já vou explicar o porquê. Quem é o A1? O A1 é 1755 mais N menos uma razões. Isso aí é 11 de 11 em 11 anos. Isso é igual a 2101. Gente, ó, então vamos lá, vamos tirar esse 1751. Então, ó, 2101 menos 1700, tirar o 1755, né? Deixa eu comentar outro número aí. Não dá para tirar aqui, então nós vamos fazer uma compensação. 0 aqui fica 10, 10 aqui fica 9, 11 tira 5 dá 6, 9 tira 5 dá 4, e aqui ficou 1, e aqui 10 tira 7 dá 3, é isso? E aqui ficou 0, então ficou 346. Então, ó, 11 que multiplica N menos 1. Não compensa fazer essa distributiva, tá, gente? É igual a 346. Então, N menos 1 é igual a 346 dividido em 11 partes iguais. Repara, gente, ó, o que vai acontecer aqui agora. Eu vou aproveitar aqui, ó. Então, 11... 3 não dá, 34 já dá. Vai dar 3, né? 3 vezes 33... 3 vezes 11 dá 33. Para 34 falta 1. Abaixa o 6. Vai dar 1 aqui. 1 vezes 11, 11. Para 6, 5. O que acontece? Aí coloca vírgula, né? Acrescenta um 0. Isso aqui vai dar 4. 44 para 50. Isso aqui já não importa pra gente, tá? Por que está acontecendo isso? Porque, gente, o ano de 2101 não foi o ano que começou o ciclo, por isso que não deu uma divisão exata, certo? O que importa pra gente é essa parte inteira da divisão. Então, a N menos 1 é igual a 31, tá? Somando 1 em ambos os lados da igualdade, então ele vai estar no 32º ciclo de atividade magnética, certo? O Sol estará no ciclo de número 32, que é a alternativa A, certo? E não precisa da parte decimal, por quê? Porque como tem uma faixa, um período longo, então o 1101 está no meio desse caminho. E essa parte decimal aí, seria se você pegasse esse decimal, multiplicasse pelo 11, você ia ver quantos anos ele caminhou dentro daquele ciclo citado anteriormente. Certinho, gente? Então tá aí. Repara que aqui tá mais tranquilão, as operações são mais tranquilas, não é aquele batidão, aquele pesadão, tipo exponencial, logaritmo, que é um pouquinho mais pesado, já é mais tranquilo, as operações são mais simplesinhas aí. Vamos avante, vou dar um tempinho aqui para vocês tomarem uma água, dar uma descansadinha aí. Na sequência, mais uma sequência de exercícios envolvendo PA e PG. Certo, galera? Muito obrigado, grande abraço, bons estudos e até daqui a pouco.